Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E aí eu queria convidar vocês para abrirem as Bíblias de vocês na segunda carta de Paulo que ele escreveu a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 3 e os versículos 16 e 17. E vamos meditar um pouquinho nessa palavra, certo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como eu falei no início, essa foi uma carta de Paulo que ele escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem, né? Eu gosto muito da carta de Paulo, das cartas de Paulo, e principalmente da de Timóteo, quando a gente vai conversar com jovens, até para mim, sou jovem, e a carta de Paulo para Timóteo traz uma humanidade, né? Uma sensibilidade muito grande, porque Timóteo é um jovem, mas ele é um jovem dedicado à obra do Senhor. Ele é dedicado à casa do Senhor, ele é dedicado à palavra. E Paulo, ele reafirma isso toda vez que está escrevendo a Timóteo. E nesse trecho ele vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Ele está dizendo assim: Timóteo, você não pode se apartar da escritura. Você não pode se apartar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai ser a sua regra de fé e prática. E aí ele diz assim, ela é inspirada, porque a gente tem a Bíblia, e a Bíblia a gente tem diversos escritores, mas o autor a gente só tem um, né, que é o nosso Pai, é o nosso Deus. E ele está dizendo, ela é inspirada por Deus. Foi Ele que nos deu a palavra, para que a gente possa meditar. E junto com a oração, como a gente já falou no vídeo anterior, a oração é aquele relacionamento, é aquela intimidade que eu desenvolvo com o Senhor. Então, como é que eu desenvolvo essa intimidade? Também através da palavra. Então, eu orando, eu estou falando com o Senhor, eu estou desenvolvendo, eu estou falando os meus medos, os meus anseios, agradecendo pelo meu dia, agradecendo pelo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Então, eu estou agradecendo, estou falando com o Senhor de uma forma geral. Porque como ser humano, a gente tem muito medo, a gente tem muito anseio. Então, é na oração que a gente vai desenvolver tudo isso. A palavra de Deus é como se fosse a resposta do Senhor para a gente. Então, é na palavra de Deus que a gente vai encontrar consolo, é na palavra de Deus que Ele vai falar conosco de uma maneira especial. Então, desenvolver esse hábito de ler a palavra de Deus, né, é como se você está ouvindo o Senhor falar intimamente a você, né? E toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, a gente encontra os nossos erros, as nossas falhas, a gente vê o quanto a gente precisa melhorar como cristão diante de Deus. E ele traz alguns verbos nesse versículo que eu queria destacar aqui com vocês. Ele diz assim, ela é inspirada e proveitosa para ensinar. Então, se eu estou ensinando, eu estou transmitindo conhecimento para alguém sobre algo. Então, a palavra de Deus, ela está me transmitindo ensinamentos sobre o meu Pai, sobre aquele que me criou, sobre aquele que enviou o seu único filho para me dar salvação, para que a gente pudesse estar aqui falando sobre a sua palavra. Então, ele está ensinando. E aí tem outro verbozinho que diz assim, redarguir. Redarguir é convencer do erro, é repreender, é confrontar com a verdade. E a Bíblia é isso. Ela vai me confrontar com a verdade. Ela não vai massagear o meu ego. Ela vai confrontar os meus erros. Olha, você precisa perdoar. Olha, você falou mal com aquela pessoa e aí você precisa voltar atrás. Então, ele vai literalmente me convencer do meu erro.
Corrigir é colocar no caminho certo, porque ele diz assim, para redarguir, para corrigir. Então, quando ele está falando de corrigir, ele está falando de colocar no caminho certo. Então, quando eu estou desenvolvendo esse hábito de leitura da palavra, eu estou desenvolvendo esse hábito de todo dia ter esse contato com o Senhor através da sua palavra, ele estará me colocando no caminho certo. Aí ele diz assim, para instruir em justiça. Instruir em justiça é ensinar a viver corretamente. Então, a Bíblia, ela está me ensinando, o Senhor está me ensinando através da sua palavra a viver corretamente, assim como o Senhor quer. E aí, no versículo 17, ele vem fechar e diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Espero que essa semente fique dentro do seu coração e que você possa desenvolver esse hábito de ler a palavra de Deus, de querer conhecer mais o Senhor, porque quando a gente se habitua a ler mais da palavra de Deus, a gente conhece mais o Senhor, a gente conhece mais os seus preceitos, né? Fiquem com Deus e até a próxima